Bom, pessoal, vamos começar a nossa primeira aula, interação humano-computador. Vamos ver os conceitos básicos de interação humano-computador nessa primeira unidade, primeira semana de 18 a 25 de outubro. Interação humano-computador, do termo em inglês Human Computer Interaction, e possui diversos acrônimos, né? IHC, HCI, CHI. Significado: processo pelo qual os seres humanos interagem com computadores. Influência recíproca de dois ou mais elementos. Então, como nós percebemos, a IHC é uma área do conhecimento da ciência da computação, né, da informática, que estuda as formas de comunicação entre o homem e a máquina. Todas as formas de interação entre essas partes, né, através de interfaces, como nós vamos perceber. Existe uma comunicação recíproca, né, no duplo sentido, uma troca de experiência entre o usuário e o computador. Então, todas as formas, né, de comunicação entre esses dois elementos é que se dá o estudo da IHC. A área da computação que estuda as características e os métodos relacionados à interação entre humanos e sistemas computacionais em geral. Bom, outra definição que nós temos, podemos definirmos como uma interface, né, como um lugar onde o contato entre duas entidades ocorre. Por exemplo, a tela de um computador, a maçaneta de uma porta, uma torneira, a direção de um carro e etc. Ou seja, as formas de interação estão no nosso cotidiano. Dá para se perceber que a todo momento, né, desde a entrada numa residência, da chegada no trabalho, do manuseio de uma ferramenta, né, de um automóvel, nós estamos utilizando aí a IHC, né, a interação humana. No caso, né, especificamente do nosso estudo, computadores. Né? E, de certa forma, vamos estar direcionando o estudo da IHC na nossa disciplina para o estudo da área de software, né? Seria a parte lógica do computador. Ok? Bom, além disso, nós devemos registrar que a IHC ela estuda, né? Ela, na verdade, ela conjuga aí diversas áreas do conhecimento. Considerado como sendo uma inter e até multidisciplinaridade aí que ocorre, né, no estudo da interação humano-computador. Poderíamos citar aí a psicologia cognitiva, a própria ciência da computação, fatores humanos e ergonômicos, a inteligência artificial, antropológicos, né, filosóficos, a engenharia, design, linguística, sociologia, psicologia social e organizacional. Então nós percebemos que cada pessoa, né, traz uma bagagem de conhecimento, quer seja pelo o uso já anterior de ferramentas computacionais, tecnológicas ou não. Então cada um tem suas experiências e cada um reage de uma forma diferente a uma comunicação, né? E a comunicação aqui se dá a nível tecnológico, né, entre um ser humano, um ser vivo, e um recurso tecnológico que é o computador. Então, deve existir formas, né, adequadas para que o usuário possa atingir seu objetivo de uma forma mais simplificada possível. A gente vê aí por diversos ambientes, né, diversos softwares disponibilizados via web ou não, que cada um traz uma forma de comunicação diferenciada. Muitos trazem uma certa burocracia, né, na obtenção de informações. Então, quanto mais fácil, né, como nós vamos perceber mais adiante a questão da usabilidade, quanto melhor a usabilidade, melhor vai ser o desempenho, né, de comunicação desta máquina com um ser humano. Por que estudar IHC? O impacto das tecnologias de informação e comunicação no cotidiano. Ou seja, nós percebemos que a área, né, do conhecimento, ciência da computação, ela está aplicada em diversas áreas do conhecimento, como nós podemos organizar aqui separadamente: a educação, a própria educação à distância, né, nós estamos trabalhando, softwares educativos, e-books, artigos,
segurança, controle de tráfego aéreo, não é? Marítimo, rodoviário, simuladores, treinamentos, usinas nucleares, entretenimento, artes, músicas, esportes, videogames, né? Ou seja, a gente percebe que a questão do uso dessas tecnologias, né, as TICs conhecidas, tecnologias de informação e comunicação, já estão presentes nas mais diversas áreas do conhecimento. Ou seja, dificilmente você irá encontrar um profissional hoje que não faz uso, né, do computador como ferramenta. Então, deve ser viabilizado cada vez mais uma comunicação mais fácil entre o humano e a máquina, né? Então, a IHC ela se propõe a isso. Okay? Por que se preocupar com IHC? Quando os computadores apareceram no cenário, na década de 1950, era extremamente difícil de usar e confuso. Isso acontecia por uma série de motivos. Primeiro, os computadores eram usados apenas por especialistas, né, cientistas e engenheiros que tinham familiaridade com o funcionamento de um programa. Naquela época, sequer nós tínhamos sistemas operacionais, a parte software, né? Ou seja, tudo era implementado logicamente em hardware. Ou seja, as pessoas que projetavam, que produziam essas ferramentas, né, esses recursos tecnológicos, somente eles teriam acesso a esses meios. E a forma de interação a esta época, mesmo com essas pessoas que tinham conhecimentos aprofundados, né, sobre essa máquina, ainda tinha uma certa dificuldade em termos de correções, né, de atualizações, de adequações. Então, a evolução, de 1950 para cá, desde o século passado até os dias atuais, foi extremamente importante, né? E podemos destacar aqui, apesar que o hardware teve uma evolução muito mais acelerada do que o software, mas o software ele conseguiu, né, de certa forma, né, considerando todas as suas limitações, conseguiu, né, bons desempenhos. E a gente percebe que hoje a quantidade de usuários que existem no mundo utilizando esses recursos tecnológicos só aumentará a cada dia. Além disso, poderíamos dizer também, não se sabia muito sobre como tornar os computadores, né, sistemas fáceis de usar. Então, naquela época, como eu falei, a evolução ainda, né, as pesquisas estavam aplicadas basicamente em melhorar aquelas ferramentas, aqueles computadores rudimentares que à época existiam, apesar que já era um grande avanço tecnológico para a época, né? Por que se preocupar com a IHC? Hoje a situação é completamente diferente. Os equipamentos eletrônicos estão ficando cada vez mais baratos. A questão do barateamento, isso é a realidade, graças a Deus, né? Até porque nós temos equipamentos, recursos tecnológicos que há 1 ano, 2 anos custava determinado preço, e hoje em dia, né, a questão da acessibilidade em termos financeiros tem melhorado cada vez mais o uso por parte de uma maior quantidade de pessoas. Os usuários emergem de diferentes áreas de conhecimento, né, o que a gente vinha discutindo inicialmente. Hoje, dificilmente você vai encontrar um profissional que não faça uso de um recurso tecnológico. Mesmo aqueles profissionais que trabalham de forma manual, né, artesanal, de alguma forma, né, até mesmo com uma ferramenta de comunicação, o computador vai servir. Então, entra aí, né, em todas essas possibilidades aí, o uso, né, e estudo de IHC. Quem são os usuários? Usuários não são especialistas em informática. São impacientes, têm necessidades diferentes, trazem consigo experiências passadas. Então, cada um, né, vai ter motivos diferentes de utilizar o computador e formas também diferentes, de acordo com suas necessidades, de acordo com seu nível de conhecimento tecnológico, de acordo com a disponibilidade do arsenal, né, tecnológico que ele tem à sua disposição. Então, tudo isso é levado em consideração, né? A gente percebe que existe uma grande quantidade, mais variados possíveis, tipos de usuários, que estão aí ávidos por o uso de recursos tecnológicos. Bom, aqui nós iremos fazer uma distinção, né, uma diferenciação entre interação e interface. Então, o que é que significa cada um desses termos? Interação humano-computador é o canal de comunicação entre o homem e o computador.
através do qual interagem, visando atingir um objetivo comum. Então, a questão da interação, como ficou colocado nesse conceito, é formas, né? Existem diversas formas de comunicação, de troca de informação entre o computador e a máquina. A todo momento, quando a máquina solicita uma informação de confirmação, um exemplo, você poderia estar confirmando ou negando. Então existe uma comunicação aí, né, em duplo sentido entre o humano e o computador. Então a interação especificamente é este canal, né, de comunicação que existe entre o sistema computacional e o usuário. Poderíamos colocar aqui outro conceito, que é o conjunto de comandos de controle do usuário mais respostas do computador, constituídos por sinais, gráficos, acústicos, tácteis, ou seja, até uma resposta vocalizada serve também como canal de comunicação. Então faz parte dessa interação. Através de dados gráficos, pesquisas, né, nós estamos vivenciando aí a divulgação de diversas pesquisas eleitorais e a gente percebe formas gráficas de serem apresentadas, né, textuais, através de áudios, né, de vídeos e das mais diversas formas de mídias possíveis. Bom, nós temos aqui esse gráficozinho aqui abaixo, né, que simplifica todos esses conceitos que foram colocados a respeito de interação. Então nós temos aqui esse primeiro ator, o usuário. Teríamos aqui um sistema formado pela aplicação e pela interface. Então podemos entender que a aplicação é a solução lógica, algorítmica, né, que você já tem uma base sobre programação, a resolução de determinada problemática, que além disso daí também devemos ter uma certa preocupação em definir uma interface amigável. Então essa segunda parte aqui do sistema, interface, ela deve ter também uma certa preocupação. E nada adianta a gente resolver algoritmos com nossa lógica, né, a lógica mais aguçada possível, mais eficiente, mais simples possível, mas se a gente deixar de lado a interface, que é a forma de apresentação, né? São as telas, os menus, as caixas de edição, barras de rolagem, as mais diversas formas de apresentação daquela sua aplicação para o usuário. Então ali é a porta de entrada. Então ali é a partir daquele ambiente que o usuário vai poder interagir com a aplicação, com o recurso computacional. Então nós teremos aqui no sentido, né, o usuário, sistema, a ação, e após, né, a entrada de dados, que nós já sabemos, o processamento, a saída aqui através de quê? De uma interpretação para o usuário, né? Então a interação se restringe a este canal de comunicação entre o homem e o computador, tá bom? Através dos diversos recursos que existam, né? E buscando sempre atingir um objetivo comum. Já a interface, né, humano-máquina, poderíamos dizer que é um meio através do qual dois elementos, o computador e o homem, né, são interligados, com o objetivo de auxiliar e simplificar a execução de uma tarefa. Então, aqui existe um direcionamento específico para a forma de apresentação, né, e não se preocupando especificamente com aquele canal de comunicação entre a ação e interpretação entre o usuário e o sistema. Aqui não, nós teremos os ambientes, né, virtuais, telas, gráficos, né, as mais diversas formas de apresentação na tela do computador. Poderíamos também dizer que é o conjunto de características com o qual os utilizadores, né, interagem com as máquinas, dispositivos, programas de computador ou alguma outra ferramenta complexa. Ok, pessoal?